Olá pessoal, venho gravar para vocês aqui uma aula sobre a lei orgânica do município de Itabuna, na Bahia. Olha, antes de falar sobre a lei orgânica do município, o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo é porque foi aberto aqui o edital para o município de Itabuna e é o primeiro concurso aqui do ano de 2023, provavelmente o concurso que vai fazer aí a mudança de vida de muita gente. E se você ainda não fez um concurso, esse concurso aqui é uma oportunidade para você que é jovem, para você que já está aí em carreira, para você que está buscando uma oportunidade, esse concurso aí abre uma oportunidade. Ó. O concurso ele vai ter as inscrições abertas no dia 18/7. Estou aqui com o cronograma. No dia 18/7, ó, a partir do meio-dia, vai abrir as inscrições. A banca é a Objetiva Concursos. Essa banca aqui desse site. Olha só, já abri aqui o site para você ver também. A Objetiva Concurso, eu observei que ela faz bastante concursos em várias áreas do Brasil. Então você tem aí a oportunidade de estar tendo aí um contato com a banca já através do site dela e através de provas anteriores que já foram feitas, né? O que nós temos então? A abertura do concurso para o meio-dia do dia 18/7 e as provas, a aplicação das provas vai ser no dia 3/9, ou seja, 3 de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então nós temos aí junho, julho e agosto para dar uma estudada aí nesse concurso, né? E no dia 3 de setembro fazer a avaliação. Então a prova vai ser no dia 3 de setembro, tá? E aí nós vamos ter outras etapas aqui, né? Período de apresentação de títulos, aplicação de prova de aptidão física para quem vai fazer o concurso com esse foco de que terá a prova de aptidão física, avaliação psicológica, isso já ainda no final do ano, né? No dia 12/11. Período para a realização da avaliação PCD também, ainda vai definir, está aqui para definir. O período para quem se declarar negro, né? Heteronormativos, e aí tem a heteroidentificação, vai ser feito no dia, vai ter a identificação, vai ser feita ainda na data a definir, né? Tem também aqui o período para a realização da heteroidentificação, negros. Aí tem aqui para o dia 22 de janeiro de 2024. Olha, esse concurso ele vai aí então, ó, realização do ato público de desempate, se necessário, né, no dia 2 de 2024. Então ele vai até ano que vem. Então você tem aí um concurso que começa em setembro e vai até o ano de 2024 aí com bastante etapas, né? Para você ter acesso ao edital, eu vou deixar embaixo nesse vídeo para você baixar aí se você quiser. O objetivo aqui então é fazer essa pequena aula aí, que eu vou fazer uma pequena aula com vocês. Eu não sou especialista em leis, mas já estudei bastante e também já fiz bastante concursos, então dá para a gente falar alguma coisa e ajudar quem precisa, né? A gente tem humildade aqui para dizer que não é especialista, mas que já fez bastante concurso e, portanto, a gente traz aqui para você algumas informações que podem ser úteis a você, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, eu peguei aqui a lei orgânica do município de Itabuna, que é a LOME, Lei Orgânica do Município de Itabuna. Essa lei que eu peguei aqui é do ano de 2020. Olha aqui, ó, ano de 2020, tá? 2020, trouxe aqui para vocês atualizada, certo? Ano de 2020. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, ó, onde a gente pode riscar e o traço sair bonitinho, né? A gente quer isso, a gente quer que o traço saia bonitinho. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é a lei orgânica, tá? O que é uma lei orgânica? Como é que funciona a lei orgânica? Uma lei orgânica, ela é basicamente a Constituição, observe isso, ela é a Constituição do município, tá? É a Constituição do município. Então, assim como a gente tem uma Constituição federal, nós temos também uma Constituição do município, uma Constituição municipal.
Então, o que é uma Constituição Municipal? Ela traz os ordenamentos muito semelhantes a um ordenamento da República Federativa do Brasil, inclusive do Estado da Bahia também e do município. E aí a gente entende algumas coisas aqui que eu preciso falar para vocês. Por exemplo, o município ele é um órgão da federação. Então você tem ali o Estado, Brasil, você tem o Estado Brasil, o Estado brasileiro. Aí você tem então uma lei maior que rege esse Estado. Qual é essa lei? A Constituição da República Federativa do Brasil. Essa Constituição ela vale para todo o país, né? Para todo o território ali. E aí nós temos então a União. O que é a União? A União é a junção dos estados, dos municípios e do Distrito Federal que forma a União dos Estados. Mas esses estados e esses municípios, eles são independentes, eles têm leis próprias e ele tem uma administração própria, eles se gerem autonomamente, né? Mas eles não são independentes no sentido de poder fazer alguma lei que vá contra as outras leis já estabelecidas. Então, por exemplo, o Estado ele não pode fazer uma lei que vá contra a Constituição, que desdiga ou que desabone ou que viole aquilo que já está na Constituição. Então, aquilo que está na Constituição não pode ser violado pelos estados. Assim como aquilo que está nos municípios, a lei que é feita pelos municípios, não pode violar leis estaduais. É o que a gente chama de inconstitucionalidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lei orgânica do município, ela tem que estar em conformidade com a lei estadual, não violar as leis estaduais. Ela pode ser uma lei que vá gerir o município, mas desde que essas leis criadas pelos vereadores não venham a desabonar, a violar uma lei estadual, nem uma lei federal. Então você tem ali o município criando as suas leis, mas única e exclusivamente para ela funcionar dentro do estado município, dentro do município. É como se o município fosse um pequeno estado. Na questão do Estado da Bahia, ele também não pode criar uma lei que viole a Constituição Federal. Ele pode criar leis que gere o Estado da Bahia, mas que não viole a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela é a base, o instrumento base para a criação das outras constituições. E as outras constituições dos estados e municípios obedecem à Constituição Federal. Então, o que a gente chama de lei orgânica? A lei orgânica é simplesmente a Constituição dos municípios. A Constituição dos municípios, ou seja, como o município deve funcionar, né? Então, esse texto aqui foi expedido no biênio 2019-2020 em Itabuna, Bahia, pela Câmara Municipal de Vereadores, né? Que é o órgão máximo que emite, altera e cria leis, né? Nesse sentido aí. Então, aqui nós temos aqui, o preâmbulo. O preâmbulo diz o seguinte: nós, vereadores, representantes do povo itabunense, constituídos pelo Poder Legislativo Orgânico, investidos de pleno exercício dos poderes conferidos pela Constituição Federal, afirmando a autonomia política e administrativa. Olha aí eles falando. A autonomia política e a autonomia administrativa do município, como integrante da Federação Brasileira, com o propósito de assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, sob a proteção de Deus, promulgada a seguinte lei orgânica do município de Itabuna. Então aqui ele está afirmando que o Estado, o município é independente, né? Ele é independente. Deixa eu tentar sublinhar aqui. Então aqui o município, aqui esse negócio aqui tá... Então aqui o município, município de Itabuna, município, como parte integrante da Federação Brasileira, né? Com o propósito de assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, né? Mas ele fala aqui, que
afirma sua autonomia política e sua autonomia administrativa. Para você ver que eu não estou dizendo besteira aqui, né? Assim, esse cara aí está dizendo besteira na internet. Não, está aqui no documento que é uma Constituição, a LOME, né, a Lei Orgânica do Município de Itabuna, ela segue os princípios da Constituição Federal e ela é autorizada pela Constituição Federal também, porque a Constituição diz que cada município fará a sua própria lei orgânica, a sua própria lei, a sua própria Constituição, né? Então aqui o que é que nós temos? Disposições preliminares, nós temos aqui dois princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Esses princípios fundamentais vai tratar daquilo que é mais elementar para a população, para o cidadão, para o município, né? E no artigo 1º vai dizer o seguinte: o município de Itabuna, em união indissolúvel com o Estado da Bahia, então, e a República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva na sua área territorial, consoante suas competências, o seu desenvolvimento. Olha, o objetivo é o desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Ou seja, o município de Itabuna, ele apenas reafirma, ali a Constituição do município de Itabuna, ela reafirma aquilo que está na Constituição Federal e também na lei do Estado da Bahia. Ela faz uma reafirmação de tudo aquilo que já está lá na Constituição Federal e na Constituição também do Estado da Bahia, né? Exercendo o quê? O poder de decisão dos munícipes através de representantes eleitos diretamente pelo povo, nos termos da Constituição Federal. Parágrafo único. A ação municipal desenvolve-se em todo o território do município, sem privilégios ou distinções entre distritos, povoados. Ou seja, estabelece o que aqui? A igualdade entre os povoados, os distritos, os grupos sociais, as pessoas, a igualdade e o princípio da democracia básica, respeitando a dignidade da pessoa humana, né? E a busca, o objetivo dessa Constituição aqui, é de reduzir as desigualdades regionais, sociais, locais dos distritos, das vilas, dos bairros, né? Promovendo assim o quê? O bem-estar de todos, sem preconceitos de qualquer espécie ou de quaisquer formas de discriminação. Então tá aí, essa aqui é o primeiro artigo da Lei Orgânica do município de Itabuna. Ele diz o quê? Ele diz o seguinte, ele diz que, primeiro ele diz que é uma união indissolúvel com o Estado da Bahia, né? E com a República Federativa do Brasil. Ou seja, o município de Itabuna, apesar de ser autônomo, ele promulga, ele diz para todos que não tentará se desassociar do Estado da Bahia do Estado do Brasil, né? Ele reafirma o Estado Democrático de Direito na esfera local, né? E ele busca o desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa, fundada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Vários partidos políticos atuarão ali naquele território. Então é uma Constituição que reafirma os princípios democráticos, só isso. Está reafirmando os princípios democráticos. A ação municipal desenvolve-se em todo o território do município, sem privilégio nem distinção. Isso aqui é o parágrafo único. Olha só o que o parágrafo único está dizendo, né? Está reafirmando valores para o desenvolvimento de todo o município, do município como um todo, reafirmando valores democráticos e valores sociais para reduzir as desigualdades sociais e locais e promover o bem de todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. Há discriminação, por isso que as constituições vêm falando para diminuir ou para extinguir, ou que não haverá dentro do Estado, ou seja, do município, por partes do município e de seus agentes, qualquer discriminação. Para que o agente vai ler isso aqui? Quem vai fazer o concurso?
É para aprender que quando você entra para ser um servidor público, você deve atender a todos com a mais distinta qualidade, sem discriminação de nenhuma pessoa, sem distinção de cor, de raça, de credo, de desigualdades sociais, ou seja, de recursos financeiros. Todos serão tratados igualmente perante o município de Itabuna. E aqui no artigo 2º, agora nós vamos para o artigo 2º, ele diz o seguinte: o município de Itabuna, comunidade federativa autônoma, tem ainda como objetivo fundamentais o quê? Garantir o desenvolvimento local e regional. Itabuna quer garantir o desenvolvimento local e regional. Contribuir também para o desenvolvimento estadual e nacional, naquilo que for de interesse local. Promover meios de erradicação da pobreza e da marginalização. Será que eu encontro isso aqui na Constituição? Claro que eu encontro, né? Se a gente for lá na Constituição, a gente vai encontrar esses mesmos princípios aí. Reduzindo assim as desigualdades sociais nas áreas urbanas e rurais do município. A Constituição, então, a LOME, reafirma aquilo que está na Constituição, tanto da Bahia quanto do Brasil. Bem dizendo, isso aqui é uma cópia da Constituição Federal, em outros termos, em outros aspectos, mas é uma cópia da Constituição, tanto do Estado da Bahia quanto da Constituição Federal, né? Até porque ela está espelhando, né? Assegurar também o pleno exercício dos direitos de cidadania. Até porque essa lei orgânica ela não pode fugir àquilo que está na Constituição Federal. Deixa eu ver aqui como é que está nosso tempo, porque às vezes a gente começa a falar e aí depois se perde aqui no tempo, né? Deixa eu só conferir aqui. Nós estamos em 16 minutos, isso é muito pouco. Então nós temos aqui, ó, Câmara Municipal de Itabuna e tal. No artigo 2º, então, ainda vem falar, o que vai falar? No artigo 2º vem falar aqui, ó, promover também a defesa e a preservação do meio ambiente como bem comum, né? Como bem comum para o uso do povo, bem comum de uso do povo. Vem falar também assegurar aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os bens e serviços públicos. Vem falar também dos serviços públicos básicos e na circulação, circunscrição administrativa em que residam, sejam eles incluídos, executados de forma direta ou indireta pelo poder público. Então aqui é assegurar a fruição e a prestação de serviços públicos básicos na circunscrição administrativa, ou seja, em toda a área administrativa, o município vai assegurar aos habitantes a prestação e a fruição de todos os bens públicos. Por isso que a prefeitura se preocupa aí com o coletivo, o transporte coletivo, a área de saúde. Isso porque é lei, está na lei também, né? Qual outra lei? Qual é o outro artigo? É assegurar os direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, ao idoso e aos desamparados. Isso aqui é uma obrigação do Estado, que a lei orgânica do município vai repetir. Quem leu a Constituição e entendeu o que é democracia, entendeu que o Estado é um auxiliar do povo, que o Estado está ali para servir ao povo, que os bens do Estado pertencem ao povo, ele não vai ter dificuldade em entender a lei orgânica do município, não. Porque ele entendeu o que é democracia. Ele sabe que o município vai espelhar a Constituição e, naturalmente, ele vai assegurar ao cidadão local aqueles direitos que já é assegurado na esfera constitucional, na esfera federal, né? Uma outra coisa que é promover, através dos órgãos de poder, condições dignas de existência de sua população, fundamentando a administração municipal em obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, da economicidade, da eficiência e descentralização administrativa, assegurando a participação da população nas decisões do governo. Aqui está falando também, retratando mais uma vez aqui, ó, que a Constituição, principalmente nesse artigo 8º aqui, ó, artigo não, no inciso 8º, né? Artigo 2º, inciso 8º, vai falar aqui o seguinte, que a Constituição a LOME, né, a Lei Orgânica do Município de Itabuna, vai seguir os princípios
os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? A legalidade, ou seja, só faz aquilo que está na lei, o que é legal. Impessoalidade, por exemplo, os agentes públicos, eles têm que agir com profissionalismo e jamais envolver o lado da vida pessoal deles ou ter para eles a coisa pública como se fosse privada, impessoalidade. A moralidade, seguir o princípio da moralidade, dos costumes. A publicidade, da publicidade a todas as ações do governo. A transparência, que é dar publicidade realmente a tudo aquilo que o governo fizer, ele tem que informar a população, todas as ações que ele tomar. Economicidade, economia, né, dos recursos públicos. Eficiência, o que é eficiência? Tornar o órgão público cada vez mais responsável, que responda àquilo que o cidadão precisa. A descentralização administrativa, assegurando a participação popular nas decisões do governo, ou seja, a população cada vez mais participando daquilo que o governo promove. É isso que a Constituição do município de Itabuna está falando, né? Ele está repetindo aí aquilo também que está lá na Constituição, e eu sempre vou enfatizar isso, que é para você entender. Se você não entendeu ainda a Constituição Federal também fala a mesma coisa. O que mais fala lá? No artigo 9º, no inciso 9º do artigo 2º, diz o seguinte: promover a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto, e pelo voto direto e secreto, com o valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo, voto pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular e fiscalização nos atos e contas da administração municipal, zelar também pela observância da Constituição, zelar pela observância das Constituição Federal e Estadual, lei orgânica desse município, leis federais, estaduais e municipais, até porque tem que zelar mesmo, né? Senão seria crime, né? Seria anticonstitucional pelo menos, né? No artigo 3º, vem falar aqui, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. É o mesmo princípio que está na Constituição. Veja que no artigo 3º vai falar aqui. O que é um poder independente e harmônico entre si? O poder legislativo e o poder executivo. Veja que aqui, se fosse na Constituição Federal, aqui estaria incluído o poder judiciário, né? Judiciário. Só que aqui não está incluído o poder judiciário. Por quê? Porque o município não tem o quê? Não tem poder judiciário local. O judiciário que tem nos municípios é estadual. Portanto, aqui, são poderes do município, independente e harmônico entre si, o quê? Só o legislativo e o executivo. Eles devem ser harmônicos. Eles não devem ser... Eles devem ser harmônicos, devem trabalhar juntos para promover o bem do município. Na Constituição está incluído 3, né? Legislativo, executivo e judiciário. Na Constituição do município não tem judiciário, porque judiciário no município não existe, existe estadual. Então o judiciário ele é estadual ou federal, não existe judiciário municipal, poder judiciário municipal. Então é uma coisa que pode cair aí na prova, né? No artigo 4º ele vai falar de quê? Vai falar que o município ele objetiva integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional comum e se associará aos demais municípios limítrofes, inclusive para formar região metropolitana sul da Bahia. O objetivo aí é se integrar. Você vê que Itabuna se integra cada vez mais a Ilhéus, né? E isso faz parte da LOME. Integrar os limites, criando uma região metropolitana com o objetivo de desenvolver os municípios e desenvolver essa região sul da Bahia. Vamos ler aqui agora, para finalizar, vamos ler o artigo 5º e finalizar, para no próximo vídeo a gente partir para falar daqui da organização administrativa. E aí, se esse vídeo fizer algum tipo de sucesso, eu vou fazer os próximos vídeos. Porque também eu não vou ficar falando sozinho, né? Fazer vídeo para ficar falando sozinho. Aí, se esse vídeo viralizar de qualquer forma, entre os concurseiros, aí a gente faz o próximo.
Então, o município de Itabuna poderá celebrar convênios, consórcios e contratos com outros municípios, com instituições públicas ou privadas e com entidades representativas da comunidade para o planejamento, execução, projetos de lei, serviços e decisões. São aqueles chamadas licitações. Então, a prefeitura do município de Itabuna, que é o órgão legislativo, é o órgão executivo, ele poderá celebrar contratos com entidades representativas, instituições públicas, instituições privadas, empresas privadas. Para quê? Para realizar projetos para prestação de serviços e decisões. Tá aí. Os municípios eles fazem isso, eles contratam empresas, eles contratam com outras empresas públicas, eles fazem uma série de acordos para quê? Para ajudar a desenvolver o município. Então, o município de Itabuna poderá celebrar convênios, consórcios, contratos com outros municípios, com instituições públicas ou privadas e com entidades representativas da comunidade para o planejamento e execução de projetos de lei, serviços e decisões. No parágrafo único diz assim: a celebração dos convênios, consórcios e contratos do que trata o caput deste artigo deverá ser precedida de autorização legislativa. Então aí está aí o final aqui do artigo 5º, que falou sobre o que? Nós falamos sobre o que nesse artigo 5º? Nós falamos aqui sobre as disposições, os princípios fundamentais, basicamente enfatizando para você que os princípios fundamentais são aqueles mesmos princípios que estão lá, na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado da Bahia, que são o quê? Garantir o desenvolvimento local e regional, contribuir para o desenvolvimento estadual, promover, você vê que tem uns verbos aqui, contribuir, promover, garantir, meios para a erradicação da pobreza, assegurar o exercício dos direitos da cidadania, promover também a defesa, a preservação do meio ambiente, assegurar aos habitantes locais do município a prestação e fruição de serviços públicos, assegurar também os direitos sociais, promover, através dos seus órgãos do poder, condições dignas de existência de sua população. Então, é promover, executar, como diz aqui, assegurar, garantir, tudo isso com a finalidade, como diz os princípios, promover o bem-estar e o desenvolvimento tanto do município como da região. Então, esse aqui foi o artigo 1, o capítulo 1. No capítulo 2, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre a organização político-administrativa do município de Itabuna. E aí nós vamos explorar aqui, as disposições gerais, e vamos falar aí sobre toda essa organização do município de Itabuna, de acordo com os likes que esse vídeo vem a ter, tá certo? Então valeu, até o próximo vídeo.